Sou a Suzana Aragão, sou atriz, palhaça, professora de teatro e diretora de teatro às vezes, quando eu gosto muito dos atores, senão eu não dirijo. Eu fiz artes cênicas na Universidade de São Judas na época, depois eu fui fazer direção na ECA com Antônio Araújo, depois eu fui fazer direção com Antônio Araújo na ELT, e depois fiz uma série de cursos de palhaço com Goulier, com vários mestres que eu fui treinando, e treinei muito tempo antes de começar a trabalhar. Porque a linguagem... Eu me dediquei muito a estudar direção teatral, que era o que eu queria, eu achava que eu queria mais na época, e fiquei muito ligada no Tó, no Antônio Araújo na época, que era o meu professor, e é um cara incrível. E fui fazer assistência no BR3, e aí eu fui por esse caminho da direção por um tempo, até larguei o trabalho da cena por um tempo, mas depois voltei com tudo, que foi quando eu comecei a participar efetivamente aqui do Folias. Sou espectadora do Folias há muito tempo, né, desde os 17, 18 anos, assisti assim, 500 mil vezes os espetáculos, gostava muito do trabalho do grupo, do pensamento do grupo. Aqui sempre foi um lugar muito fértil de produção de pensamento, de disputa de pensamento. Então foi um lugar que eu fui me interessando até entrar em cena, quando o Dago me convida para o Cabaré da Santa, e aí fui fazendo os trabalhos aqui, fui me envolvendo politicamente, artisticamente aqui, e aqui estou há 10 anos, e o grupo tem uma história de 20 anos. Então essa sou eu, né? Venho de Guarulhos, vim morar em São Paulo, não me envolvi artisticamente nem politicamente em Guarulhos, acabei abandonando, mas sempre sei dos grupos de lá, como que a coisa está andando, sei que é bem complicada, né? Até tenho vontade de voltar e atuar politicamente e disputar os espaços lá algum dia, no sentido de contribuir, né? Conversando com você hoje, um pouco contribuir com o nosso território, né? E nesse momento a gente está enfrentando, como todos os grupos, não é uma exclusividade do Folias, a gente está vendo o que está acontecendo na oficina, a gente está vendo o que está acontecendo em vários espaços. A São Jorge fechou a sede, o Bartolomeu perdeu a sede, porque uma dessas construtoras gigantes foi construir um prédio ali. O Folias está sempre na ameaça, as construtoras ainda não nos derrubaram, porque tem um lençol, o que nos salva é que tem um lençol freático aqui embaixo. Então isso inviabiliza a construção. Se eles fazem um prédio, um shopping, qualquer torre dessa, que é o sonho deles... Tem que fazer um alicerce embaixo, né? Não, mas nem dá conta, é perigoso. Ameaça, o lençol freático ameaça. Então o que nos salva, por enquanto, até eles descobrirem como resolver, é esse tal desse lençol freático. Aqui alaga quando chove, né? Então é um terreno ainda impróprio, porque nós estamos em volta de 2 estacionamentos, tem um prédio no fundo, então eles já fizemos uma reunião com a dona do prédio do fundo, porque a Gafisa veio atrás dela, e esse prédio não é nosso, ele é alugado, ele pertence a uma fundação, então tem sempre essa ameaça, tem sempre essa coisa rondando. Fora isso, você tem o desmonte da política cultural, que nunca foi incrível, mas que quando a gente avança, agora a gente dá alguns passos para trás. Isso prejudica diretamente os espaços, esses interesses privados em cima dos espaços sempre os coloca em ameaça, que é o que está acontecendo na oficina. E é impressionante como a gente cada vez mais está sendo governado por uma ideia extremamente empresarial, tanto que esse prefeito ele se coloca na função de gestor
É um pensamento mesmo do lucro, né? Então não tem nenhum olhar para a cidade. Só que eles não entendem, e as pessoas e a sociedade está muito embarcando nisso, porque esse fascismo que a gente fala, tudo bem, você tem os grupos patrocinados para disparar algumas discussões fascistas, mas você tem um bando de gente que tem, né? O Marco, que é um dos diretores aqui, um fundador, e que volta agora como convidado dirigindo, ele, Marco Antônio Rodrigues, ele fala, a ditadura está nas pessoas. Então hoje pouco carece de uma intervenção militar, porque você tem um bando de maluco gritando intervenção militar. Então é alguém que pode ir na rua dar uma facada no peito de alguém. A barbárie está instalada. Agora, o que a cidade, né, o que a prefeitura, o que o governo, o que as pessoas precisam entender é que um espaço como esse, como oficina, como os teatros da Praça Roosevelt, eles humanizam aquele espaço. Eles evitam a barbárie naquele espaço. Né? Você pega a Roosevelt, que são alguns moradores que ficam cercando os teatros e querendo fechar os teatros e querendo romper com aquela estrutura de vida boêmia, porque ali é um espaço de vida boêmia. Eles parecem que não se lembram o que era aquilo antes. Eu era muito jovem e eu lembro que para você atravessar tinha um barateiro, um mercado desses ali, e às vezes era caminho para mim, e eu lembro que para entrar nesse barateiro eu não ia se eu estivesse sozinha, durante o dia. Era inóspito, era impossível atravessar a Praça Roosevelt sozinha. Era um lugar de muita criminalidade, de muito roubo, de muita prostituição, de muita violência. Então hoje você anda pela Roosevelt. Né? Eu não sei se esses moradores chegam de helicóptero, porque eu não sei o que eles estão pensando. Porque se aqueles teatros saem, se volta ao que era, aquilo vai virar de novo um espaço da barbárie. Como é aqui na rua na Sintra, que é um espaço de convívio, que é um espaço que mesmo, né, a barbárie se aproxima, mas se aproxima amigavelmente. Né? Passa aqui e cria alguma relação. Você tem moradores de rua que conhecem Folias, tem moradores de rua que conhecem o oficina, você tem, sabe? Isso cria um ambiente possível de convívio, né? E a gente agora está assim, nas mãos de psicóticos que querem totalmente o massacre. O que está acontecendo na Cracolândia, que é aqui do lado, é um absurdo. Tem um amigo psiquiatra que tem um trabalho muito sério dentro da Cracolândia, e durante o dia, enquanto ele desenvolve o trabalho dele, que é muito sério, às vezes ele tem que se esconder com os alunos, porque a polícia chegou para fazer uma batida. E a polícia finge, e ele fala isso lá de dentro, a polícia finge que prendeu algum traficante, mas na verdade a polícia está sumindo com um bando de usuário. Né? Então é um massacre. É um massacre. Agora o problema do massacre, o grave do massacre, o que dá a sensação de derrota, é que tem gente que quer o massacre. Se a gente sair aqui, conversar aqui, a gente vai ver gente que quer o massacre, deseja o massacre, que fala, vai fazer o quê? Converso muito com as pessoas, eu não fico conversando só com as pessoas de teatro. Eu adoro uma quitanda, eu adoro um boteco, eu adoro um mercadinho. Eu gosto de saber o que as pessoas estão pensando, né? Se tem alguma possibilidade de comunicação, a gente tem que sair um pouco da gente. A gente fica muito ensimesmado, e essa é uma crise, inclusive, do teatro. Sair de si mesmo, sair dessas 400, 500 pessoas que assistem, e que a gente tem que parar de falar para quem pensa igual. Né? Como é que a gente, qual é a possibilidade de travar diálogo num bar, num mercadinho? Às vezes é difícil, mas às vezes é revelador. Né? Às vezes é incrível. Então a existência de um espaço como esse é de uma importância para a cidade que a gente não está na mão de quem se dá conta disso, de quem pensa assim. Porque as pessoas não interessam. O ser humano não tem valor. Eu estava lendo uma matéria que somem 8 pessoas por hora no Brasil. Né? Desde o genocídio negro na periferia, desde pessoas ativas politicamente que somem.
Quer dizer, o que a gente está vivendo, e o professor Paulo Arantes fala isso, hoje é muito pior que 64, porque hoje se morre mais, a gente não dá conta de cruzar dados, a gente não dá conta de saber para onde está indo, né? Eu lembro que eu acompanhei muito as ocupações estudantis, dos secundaristas, me aproximei demais deles, porque foi um movimento que realmente deu uma levantada no nosso elan, na nossa vontade de ir para algum lugar. E eu tinha sempre notícia de um estudante que sumiu e ninguém estava sabendo. Então a gente está em meio às trevas. A gente não está no momento que, assim, intervenção militar, ela está acontecendo, né? A ditadura está acontecendo. Só é tudo mais brando, mais fingido, mais camuflado e mais terrível. Doses, né? homeopáticas, né? Doses homeopáticas. Agora, depois do golpe mesmo de 2016, que foi a facada, eu acho que não está nem em dose homeopática, pelo contrário, está em looping e em velocidade, em alta velocidade. Porque é isso, agora explode uma censura numa exposição no MAM, explode um espetáculo no Sesc Jundiaí, explode agora a vinda da Judith Butler. Então, assim, o MBL é uma coisa patrocinada. Eles têm dinheiro. Então, eles estão em busca, eles estão fazendo o serviço deles, que é caçar a gente de esquerda. Então, onde é que está atuando, onde é que eu posso pegar uma brecha, porque a exposição no MAM, a performance, a grande questão da performance é alguém que filma e que divulga esse vídeo. Porque divulgar esse vídeo é criminoso. Aquilo é uma experiência que se dá ali, ao vivo, é uma performance, não é um vídeo performance. Então, alguém vai lá, caça isso, divulga isso, e é tão canalha. Porque a mãe de vocês, ou a minha, que está em casa, vê aquilo, ela automaticamente, que é essa velocidade da comunicação, ela rapidamente entende como pedofilia. E aí vai um bando de gente, talvez, aí sim, que não tem essa sombra com força do fascismo, mas que embarca, porque é o meio, é a comunicação. Nesse sentido, o que me interessa hoje em dia, e é uma coisa que a gente está debatendo aqui como projeto, como ideia, a coisa do território, a importância do território, que assim, o Folias, o galpão do Folias, ele é mais importante neste momento do que o Grupo Folias. Porque fechar este espaço é uma derrota muito grande para a cidade. Porque aqui nasceu um monte de movimento, aqui foram os primeiros encontros da arte contra a barbárie, que vai culminar na lei de fomento. Aqui é um dos espaços onde essa lei foi escrita, debatida, né, onde nasce o manifesto para depois gerar a lei. É um espaço que tem simbolicamente uma importância que é maior do que o grupo, né? O grupo tem uma importância que a gente disputa e fica aqui dentro batendo cabeça para pensar a continuidade disso, mas tem o Galpão do Folias, que é um espaço para a cidade, ainda é um dos poucos espaços democráticos e de fato público. Né? Aqui a gente recebe estudantes, aqui a gente recebe grupos, aqui a gente recebe debates, aqui se recebe, é um dos poucos lugares que de fato se recebe. De fato, um espaço que a gente tem a preocupação de produzir pensamento, conhecimento. Não à toa todas essas publicações que atravessam os anos do Folias, que estão ali na estante, porque é um lugar onde se pensa, onde se quer pensar, onde a gente quer vencer a nós mesmos, diariamente, né? E encontrar pessoas. Nós fizemos uma programação, que chamou Programação Folias Estado de Emergência, que veio Cida Moreira, Georgette, Celso Frateschi, Tijolo, Companhia do Tijolo, uma série de parceiros que comprovam, e assim, com toda a dureza que a gente está atravessando, o risco de fechar, mas essa programação comprova que nós não estamos só. E foi muito forte a sensação de não estar só e o prazer dessas pessoas de estarem conosco. E também de não se sentirem só. Também de se sentirem contribuindo para esse lugar. Né? Então isso revela a importância desse espaço, a importância simbólica e concreta. Esse é um espaço concreto, onde muita gente não só se apresentou aqui, mas como construiu processos aqui, que revela a importância disso. Porque de fato é uma casa aberta,
de fato é uma casa democrática, de fato as pessoas ligam aqui, solicitam, tudo quanto é debate, a frente única da cultura se reúne aqui, né? É esse espaço, é essa história, é esse lugar de acolhimento, é esse lugar de enfrentamento, de disputa e de trincheira diante da barbárie. Então fechar isso aqui, como pelo amor, fechar o Oficina, é simbolicamente e concretamente perder muito feio, mais do que nós já perdemos, porque a gente está só na derrota, é uma derrota atrás da outra. Mas essa derrota, assim, a gente tem que ter força, tem que ter fôlego, tem que contar com os estudantes, né? Porque a gente vai precisar cada vez mais estar maciçamente nesses atos, né? Nós já fizemos isso, 2016 para mim foi uma vida só de ato, só na rua, né? Parecia que eu dormia, acordava e já estava na rua. Então agora a gente precisa se conectar e mobilizar, porque o Facebook não é um lugar de disputa, pode ser de informação, de troca, mas não é um lugar efetivo da disputa, porque os malucos já tomaram aquele lugar de disputa para as maluquices deles, né? Então esse é o mote assim, do Folias, a questão do território, do espaço, e a questão da linguagem. Como é que a gente se comunica? Quais linguagens? Como se estuda a linguagem? A gente precisa atravessar a barreira da linguagem, estabelecer outras comunicações, porque eles estão fazendo isso com muita força. Eles pegaram junho de 2013, entenderam o que estava acontecendo, viram ali um grupo que aí a classe média não quer disputar espaço. A Iná fala isso lindamente num projeto do Paulo Celestino, do 19, que é uma série que chama Disputa de Pensamento. E ela fala isso lindamente. O PT apostou na conciliação, não há conciliação entre classes. Então você tem uma classe média revoltada, porque de repente o filho que estuda no Mackenzie está dividindo o espaço com o ProUni, e eles não querem dividir o aeroporto, não querem dividir nada. Exclusividade, né? Exatamente. Uma esquerda muito insatisfeita com o PT, porque estava mesmo, porque tem críticas severas ao PT, e ao mesmo tempo também uma compreensão que a máfia que há 500 anos aqui chegaram, não saíram, né? Que não foi fácil governar junto com a máfia, né? Mas tem os deslizes, tem uma série de coisas. Então eles se apoiaram muito nesses movimentos, na percepção disso, daquele gigante que acordou nos 20 centavos mais caros da história, e eles foram, como eles têm estrutura, estratégia e muita assessoria. Por isso que eu fico muito brava quando falam, não, mas eles são inteligentes. Eles não são, eles têm estrutura, eles têm assessoria, eles têm 15 pessoas para fazer uma coisa. Se a gente tivesse aqui no Folias 15 pessoas para fazer alguma tarefa, aquela tarefa ia sair excelente. Aliás, no nosso caso, de quem cria, de quem pensa, seria brilhante, porque além de tudo a gente tem o prazer, a motivação, a mobilização da criatividade. Então o que a gente não tem é infra, né? É aí que a gente perde, a gente não tem infra. Por isso, cada vez mais está junto. Quem quer estar junto? Né? Eu tô vendo muito. Então esses são dois motes assim, que eu elenco aqui dentro nesse momento. Sobretudo a questão da linguagem. Como é que a gente cria diálogo? Como é que a gente... Né? A gente já teve muitas experiências aqui no bairro. O Folias é muito bem recebido pelo bairro. Por outras pessoas não, porque tem gente que quer, né? Passa para não gostar das coisas. Mas isso acontece. Mas aqui não chega nem perto do que é lá a vizinhança da Praça Roosevelt. Que é uma meia dúzia. Que tem poderzinho, porque tem contato com fulano. Está inserido no movimento, né? De direita, querendo fechar e que tem contatos. Que aqui é o país dos contatos, né? Quem tem você vai ganhando nome e aí você ganha potência. Você tem amigo juiz, desembargador, coronel, você resolveu muita coisa. Então, assim, também não é isso que a gente precisa começar a ter claro na nossa mente, porque senão a gente vai começar a ter a sensação, e eu acho que a gente não pode entrar nesse estado nem de intolerância, nem de ódio, nem de loucura, porque às vezes dá raiva, mas a gente não pode entrar, a gente tem que aproveitar como nosso campo é a poesia, é a reflexão. A
gente tem que começar a entender o que está acontecendo e onde que está acontecendo. E como é que pode, inclusive, conviver. Né? A gente tem figuras aqui da frente que são parceiros, que ajudam quando precisa, mas que são extremamente conservadores e com pé, assim, grave no fascismo. Que gostam, mas também torcem pra gente. Quando a gente vai lá e a gente estabelece um campo de convívio real e mostra, olha, eu penso diferente de você, você vê que tem um... Opa, peraí, é possível. Então, a gente não perder de vista a comunicação. Acho que eu cada vez mais estou pensando e querendo estudar mais o público espectador, como atravessar, como encontrar, como estabelecer comunicação, do que com a minha técnica de atuação específica. Porque isso faz parte, isso já tem que ser uma coisa que tem que ser mais natural e mais do dia a dia. Mas faz tempo que meu trabalho de atriz... Tô falando isso porque vocês são estudantes, né? E a gente ouve muito, porque eu estou preocupada com o meu trabalho de atriz, de ator. Isso é o óbvio. Para além disso, o que a gente pode atravessar como cidadã, como indivíduo, no sentido da individuação, né? Esse ser que se questiona e que busca a sua maturidade. Mas o que de fato a gente pode ampliar nessa cidade? Porque essa cidade vai caminhar mesmo. E eu não sei o que a classe média está achando que ela vai ficar protegida diante da barbárie. Porque ficará protegido diante da barbárie quem tem castelo. Né? E lá na história a gente sabe que os burgos, né, de onde nasce a burguesia, eles ficam em volta do castelo. Mas se o massacre vem, eles não estão dentro do castelo. Você podia repetir a frase para mim, por favor? Não, tô falando assim, a classe média, ela tá achando que ela vai ficar... A frase que eu achei potente. Está protegido da barbárie? Não, a classe média, ela tá achando que ela tá protegida da barbárie. Que ela, no seu condomíniozinho, no seu prédio melhorzinho aqui no Higienópolis, no seu cantinho, aí não sai, aí só sai de Uber. Vocês estão achando que a barbárie não vai bater na bunda. Mas só tá protegido quem tem castelo. E castelo é meia dúzia que tem. Né? Isso vai chegar na bunda de todo mundo, porque as pessoas estão passando fome mais do que já passavam, né? Porque tem um mérito que todo mundo vai ter que reconhecer, que o PT tirou o Brasil do quadro da miséria, da fome. Então, assim, pode falar, pode criticar, tem todas as críticas, e a gente faz mesmo, e tem que fazer, e tem horas que, assim, deu muita fúria, mas tirou do quadro, né? Então é importante saber que gente que estava morrendo passou a comer. Isso não é pouca coisa. E esse quadro vai retornar, porque quem está aí quer mesmo dizimar o pouco... Outro dia eu ouvi uma cineasta falando, né, porque em 64, a tentativa era um avanço na reforma agrária. Vem um golpe. Agora a gente tem um avanço socioeconômico pequeno, ingênuo, às vezes até propagandista, mas vem um golpe. Assim, parece que não dá para dar espaço. A gente tem que olhar, mais do que criticar tal partido, é olhar, porque a gente não vai dar nunca espaço. A sensação que está aqui, a gente não vai nunca dar espaço. Né? Agora, aí tem inteligência de não ficar se comendo entre a gente. Né? Não ficar se engolindo entre a gente, não ficar disputando quem tem mais espaço dentro da sala de aula, não ficar disputando... Né? Porque o fomento tem isso, tem um grupelho que fica vendo quantas vezes foi contemplado. Entenda a lei, meu caro. A lei foi pensada para trabalhos com continuidade e para trabalhos que não existe mercado, porque aqui a gente não faz teatro comercial. Essa não é a proposta. Como diria o Reinaldo Maia, um dos fundadores e um dos maiores pensadores do teatro brasileiro, que infelizmente faleceu em 2009, se o Folias quisesse ser um espaço comercial, já nasceu errado, porque cabem 100 e poucas pessoas aqui. Né? Então já não dá dinheiro, a bilheteria já não é, que não é o Bradesco, aqui não é o Renault, aqui não é... Então, já nasce errado, não é essa a proposta. Agora, um avanço estético, ético, de linguagem, de um trabalho que se pesquisa, quando a gente vê a trajetória de vários grupos, quando a gente vê o Bartolomeu,
quando a gente vê o Oficina, isso é um avanço, isso é história cultural de um país. E aqui é um país onde isso não tem a menor importância. Tem a menor importância. Né? Se investe em musical e que haja. Eu não acho que uma coisa tem que existir, outra não. Que tenha espaço para tudo, mas o espaço não é igual. O espaço não é igual, não é mesmo, mas não é nem próximo. Então a questão está aí, mas essa questão é tão antiga que até desgasta falar. Diga. Mas é porque, eu acho, né, pelo caminho do pensamento, talvez nessa pergunta da aula, do José Manuel, pergunta, né, dos temas, quais são as suas teatralidades, com qual linguagem me identifico e o que gostaria de fazer com ela. Eu acho que já está mais ou menos isso que está acontecendo. Né? Mas eu não estou conseguindo entrar em linguagem, porque eu estou no momento mesmo de... Não, eu estava conversando isso com a Nani, eu estou no momento quase de suspensão, assim, para entrar em cena, para voltar a estudar a cena. É quase como se nesse momento me importasse mais a cidadã frente ao mundo, do que de fato estar ali agora. Quero estudar muito para estar ali agora, mas eu quero estudar outras coisas, sabe? Outras compreensões, de verdade. De verdade, eu gosto muito, assim, colocar para jogar é que nem criança. Eu gosto demais. Para mim ali é uma criança com uma bola, eu amo, né? O Bruno já me assistiu e ficou aqui próximo a nós. Você sabe o meu prazer de estar ali, né, Bruno? Mas nesse momento eu estou suspensa mesmo, assim, sabe? Como se eu quisesse entender outra coisa para poder voltar para lá. É claro, eu sou palhaça, a linguagem do palhaço, ela atravessa tudo que você faz. Não defendo que todo ator tem que fazer palhaço, nada disso. Mas é uma linguagem que e isso me inspira. A minha inspiração disso é o Dagoberto, a Beth Dorgan, que são, né, o Dagoberto é um dos fundadores do Folias, a Beth é uma artista que sempre esteve aqui no Folias. Isso me inspira pelo como a máscara, ou as máscaras, porque outras também criam essa inspiração, um olhar de estranhamento, de assombro sobre a construção da personagem, ou da narrativa, ou da experiência cênica, o que for como questão de linguagem, né? Porque a gente não faz aqui espetáculos puramente de palhaço, né? A gente cruza, né? A questão do Folias lá atrás e que perpassa é essa tensão entre o erudito e o popular, né? É um grupo que busca nas fontes populares, nas linguagens, inspiração para sua estética, né? E uma identidade, né? Uma busca de uma identidade muito nossa, muito brasileira, muito latino-americano, a gente verifica muito isso, né? E a gente tem o nosso, acho que posso dizer assim, o nosso totem, que é o livro Ator Criador do Maia, que o Maia vai falar a importância da formação desse ator, e não só a formação no sentido sistemático da escola, mas a formação no sentido de esse artista que busca a sua individuação, como Jung vai falar, que é se tornar de fato um indivíduo frente ao seu mundo, né, maduro, rompendo certas barreiras que, sei lá, desde ressentimento a como é que eu me torno um indivíduo forte para tornar esse coletivo forte. A importância do artista ser um cidadão, porque eu e a minha arte não está desconectada, né? A gente tem uma piada aqui que é: o Folias faz teatro político. Todo teatro é político, né? Vai fazer lá o Amante do Meu Marido, é um posicionamento sobre o mundo. Você está achando que fazer piada em cima disso e discutir isso é alguma coisa, é um posicionamento político sobre o mundo, né? A questão é que a gente também tem o nosso posicionamento, e ele aparece esteticamente, ele aparece na cena, né? Mas em termos de linguagem, do que me atravessa um pouco compreender, porque está difícil de ver,
né? Eu estava discutindo isso aqui, né? Folias tem, por exemplo, a Oresteia, que é de 2009, é um espetáculo que aponta para tudo o que está acontecendo hoje. Então foi um espetáculo que cumpriu a sua função, que é isso, né? O artista, ele pega o Chaplin fazendo o Grande Ditador, ele está vendo à frente do seu tempo. Então, a Oresteia foi um espetáculo que viu 10 anos à frente do seu tempo. Né? A gente teve vários espetáculos que cumpriam essa função. Esse momento a gente está sentindo ele muito nebuloso. Ele muito nebuloso, muito estranho, muito difícil de compreender. Então a gente precisa estudar. Então eu estou com uma vontade de estudar assim, as minhas teatralidades. Nesse momento a minha teatralidade é recolhimento e estudo. E compreensão, e percepção, e conversa, e sair de mim mesma, e sair da referência teatral, da compreensão teatral. Né? Quando eu falo compreensão teatral é o lugar de debate que a gente tem aqui. Né? Que ele sirva para a gente encontrar outras pessoas. Né? Eu estou muito interessada em fazer coisas, e eu já propus isso, e a gente está dando andamento nisso. Tem gente muito legal interessada, mas eu propus, porque isso tem a ver com a cena que eu fiz no Galileu, que a gente faça coisas que rompam o espaço. Que comece no espaço, atravesse a rua. Né? Criar outra relação. Né? E a experiência do Galileu foi muito interessante nesse sentido, porque é um espetáculo de 2015, 17, 15, 14, 2014, que o Dago, direção do Dagoberto, e o Dago sugeriu que a gente escolhesse um ponto de vista sobre a história do Galileu, sobre o Galileu, alguma figura, porque um pouco a provocação é o que tem de inquisição dentro da gente mesmo. Antes da gente apontar para os inquisidores, é que a gente se percebesse inquisidor. E aí uma personagem que tivesse um ponto de vista sobre a história, e aí a gente foi criando dramaturgias próprias, com algumas dramaturgas acompanhando, e aí ele pensou quase em sets de cinema, cada espaço era uma locação, espaço do galpão. Então a gente tinha uma cena aqui que a Nani de Oliveira fazia, que é a Sarte, tinha a cena do André lá em cima, no espaço dos figurinos, tinha uma cena aqui da Kátia, tinha uma cena... O público era dividido em 8 grupos e cada um assistia numa sequência. Então você recebia o espetáculo por uma ótica naquele dia. E eu fazia a filha do Galileu, a Virgínia, na bilheteria, e eu transformei a bilheteria em confessionário. Então ela vinha contar para o padre Cristóforo que ela acabou de voltar de Roma e que o pai dela é muito famoso, mas que o pai dela está correndo risco, deslumbrada, querendo casar com o Ludovico, que é um homem rico, que é um aluno que se aproxima do Galileu, e ela não aguenta mais a insistência do pai. Ela entrega o pai, ela quer resolver o dela, né? E aí eu propus uma brincadeira, porque ela tá tão deslumbrada que ela voltou e o pai é famoso e já sabem quem é ela. Isso tem um apontamento no texto do Brecht, mas aí eu dilatei, né? E eu ia pro bar e tomava uma Coca-Cola com os frequentadores do bar. Só que de tanto ir no começo do espetáculo, no começo da temporada, nos ensaios já, e depois no começo da temporada, eles propuseram uma intervenção na cena e eles fizeram um coro. Então eu olhava para a plateia e falava: vocês estão duvidando da minha fama? Vocês estão achando que eu não sou tão conhecida assim em Roma, em toda a Europa? Aí eu corria e falava: vou provar para vocês. Aí eu corria, falava quem que eu sou, e eles faziam um coro uníssono impecável: a filha do Galileu. E isso nós ficamos 1 ano e meio em temporada, nossa primeira temporada, e eles não faltaram. E quando precisavam, porventura, faltar, eles resolviam. Eles ensaiavam outras pessoas. E eles adoravam me surpreender com 30 pessoas gritando no bar. Né? E eu vivi momentos de chegar lá e eles estarem discutindo o Galileu. Ele teve que abjurar. Então foi uma experiência
Eles discutiam texto, eles tinham lido o texto, eles estavam entendendo a peça. Então, do que se tratava. Discutindo, e aí? Como que faz para não abjurar? Esse era o dilema deles, né? De 4 frequentadores especificamente que se uniram nisso. Eu escrevi um texto sobre eles no nosso caderno do Galileu, que eles me moveram e me fizeram perceber que é uma coisa que às vezes a gente cai, e que eu já não gostava, mas aí eles me confirmaram, que é um pouco, porque a gente fala tanto dos conservadores, mas às vezes a gente tem um olhar um pouco jesuítico como artista. Vou levar a arte em tal lugar. Eu não tenho, assim, eu comecei a fazer a cena com eles e eu não tinha nada. Eu falei, eu não vou ficar falando o que é a peça. Eu falei, eu quero ver o que acontece. E as pessoas se mobilizam. As pessoas querem saber, as pessoas estudam, se interessam, discutem. Não é a gente que vai promover uma discussão. Que discussão que veio de lá? Quando eles vêm me questionar, e aí? Né, um dia me aquecendo, me preparando, porque tinha toda uma introdução aqui e eu ficava convivendo com eles. E aí, abjurar ou não abjurar? E aí a gente começa um debate, foram eles que propuseram. Então ter essa confiança que a rua também tem o que dizer, né? O Lorca falava, a poesia nasce das ruas. Confiar na rua, confiar no espectador, confiar em quem você acha que tem que trazer para dentro do teatro para aprender alguma coisa. Não tem. Né? A gente é que tem muito que entender o que está acontecendo lá. Então por isso que eu digo essa suspensão, porque esse tipo de experiência, como foi do Galileu e como foi em outros momentos, do Folias, desde que o Folias se colocou aqui nesse prédio, nesse espaço, nesse galpão que era uma igreja, né? Uma das poucas vezes que uma igreja virou teatro, se não a única, sempre foi essa tentativa de encontrar momentos de fazer show, de fechar a rua, de agregar, de ter todo mundo aqui. Mas ouvir, é isso que me interessa nesse momento, ouvir. Porque foi uma experiência assim, bonita pelo engajamento deles. E um engajamento, inclusive estético, porque eles ficaram debatendo como que eles iam fazer esse coro. Quando alguém atravessava o coro e aquilo não saía limpo, eles brigavam entre eles. Já cheguei eles brigando. Porque às vezes tem um bêbado que entende a brincadeira, mas um dia um soltou, vai Corinthians. Nossa, quando acaba o espetáculo que eu passo no bar, mas ele tá levando uma bronca bronca de camarim, sabe bronca que a gente leva? Você não entendeu a peça, isso aqui é uma peça, isso aqui tem um coro, não tinha Corinthians na época do texto. Isso atrapalha, a Suzana tem um trabalho sério, nós estamos com ela. Aí você fala, uou! E uma coisa brilhante, que é a nossa última temporada, que foi mais curta, esses 4 articuladores desse coro, eles tinham brigado entre eles e com o bar. E aí eu fui procurá-los, falei, e aí, a gente consegue fazer a cena do jeito que foi? Porque isso ficou muito marcante. Para quem assistiu o espetáculo, todo mundo lembra da cena do bar e deles. Eles marcaram o espetáculo. E aí eu falei, como que a gente vai fazer? Eu não vi mais fulano por aqui, não estou encontrando. Falei, tivemos um problema e tal, mas vou falar com eles, nós vamos fazer. Tinha um deles que não queria mais entrar no bar, que ele entrava com a sua garrafinha de água, fazia a cena, acabava, ele ia embora. Acabava o espetáculo, ele ia embora. Né? Você fala, uma aula de profissionalismo, de ética do trabalho. Né? Eles deram muitas aulas pra gente. Então esse lugar me interessa, que é um pouco o que eu pesquisei aí no Tem a Ver com Folias, com a trupe do Navô, que são 3 palhaços que se formaram lá no FPJ, né, a formação para jovens, dos doutores, e que são ótimos palhaços, super jovens, e que a gente saiu 3 anos fazendo intervenção na rua. E não é abrir roda de palhaço, é quase tentar passar desapercebido pela rua e criar pequenas fissuras. Nós passamos assim 3 anos fazendo isso, a ponto de repente os palhaços começam a entrar nas casas das pessoas. Sempre com a linguagem, com a dramaturgia do palhaço, né? Não é a máscara ela não é cotidiana, né? Ela não é, a linguagem dela é hiperbólica, mas como é que a gente não abre roda, como é que a gente cria, né? Porque às vezes era com uma pessoa, às vezes era com um pequeno grupo, e eu sempre dava uma função, uma coisa para eles cumprirem na rua. Nós ficamos 3 anos experimentando isso.
que acho que aí sim é o que me interessa. Como é que você abre espaço para o outro falar? Como é que você abre espaço para o outro jogar? A experiência do Galileu foi isso, eles queriam jogar, eles queriam brincar, eles queriam experimentar alguma coisa que os tornasse fazendo parte de algo coletivo, né? Isso são falas deles, não é leitura minha, eles falam isso, eles não esquecem isso, eles pedem para voltar o Galileu, né? Que é um espetáculo difícil, envolve 25 pessoas, é difícil de voltar, não dá para toda hora a gente voltar do espetáculo. Nós fizemos muito também, mas a gente vai voltar a qualquer momento que está no repertório. Mas que lugar é esse que se abre espaço para o outro, abre espaço para a rua falar, abre espaço... Isso me interessa muito, sabe? Quase ser ferramenta de jogo para o outro. Porque eles se expuseram, eles se organizaram, eles viveram coisas incríveis. A gente fazia de sexta, sábado, domingo e segunda. Às segundas-feiras tinha um moço que participava da cena no bar e que a mulher começou, e ele é de Jundiaí. A esposa começou a ficar muito enciumada, achando que ele estava mentindo. Que ele estava tendo algum caso aqui às segundas-feiras, ele só participava às segundas. Ele teve que trazer a esposa para ver o espetáculo, para ela entender por que é que ele tinha que, segunda-feira, chegar tão tarde em casa. Né? Aquilo virou uma coisa que ele queria tanto participar, que ele teve que trazer. A esposa assistiu o espetáculo, eu conheci, conversei com ela, demos risada, eu falei, estava preocupada, fica tranquila, eles estão aqui. Né? E uma série de amizades, uma série de pessoas envolvidas. Tinha gente que começou a frequentar o horário da peça para participar no bar, né? Moradores. Esse tipo de mobilização, como que a gente mobiliza? Né? Tivemos outros momentos também, como é que a gente mobiliza nesse lugar? Isso me interessa. Mas para pensar isso, eu preciso de um certo recuo para entender, porque eu não estou conseguindo entender, né? Porque aí precisa de ajuda mesmo de outros pensadores, né? Da sociologia, da filosofia. Mas assim, tá bem difícil de entender esse tempo. Eu acho também isso que tem essa, quando a gente pensa do que está acontecendo e quando você fala desse lugar do teatro de... que a gente discutiu muito na aula sobre esse teatro contemporâneo e essas estéticas que servem só para artistas, saca? Então tem as apresentações aqui no Folias, vão estar apresentando Solidão, e aí a maioria das pessoas que vêm assistir Solidão, por exemplo, são artistas, são estudantes de teatro, são não sei o quê, e isso acaba, é o que você fala, da gente fazer as coisas para nós mesmos, né? E aí se a gente começa a rodar em torno de nós, em torno de quem faz teatro e de quem está na causa, sei lá, nessa preocupação, a gente acaba perdendo, né? É como se virasse um grande ego coletivo. De fazermos para pensar aquele lance de fazer só para as 400 pessoas que sempre assistem, né? Eu acho que nem está no ego, é de como estabelecer comunicação. Acho que né, os novos meios estão aí. Como que a gente descobre? Porque eles estão usando, né? A vinda aí da Judith Butler para o Sesc, eles tinham 30 mil assinaturas para vetar. Onde que eles conseguiram 30 mil assinaturas? Eles têm infra, eles têm robô, tem não sei o que na internet, eles têm. Você entra nas páginas de prefeito, não sei o que, você vê que as reclamações elas somem, né? As opiniões contrárias elas somem. Então tem uma estrutura aí, né? Tem né, algo pago aí que está sempre deixando as páginas impecáveis. Eles devem impulsionar isso na velocidade da luz, né? Então tem um recurso, mas eles estão sabendo usar as ferramentas. Então é disso que eu falo, que a gente tem que entender como é que a gente usa as novas linguagens, com quem a gente fala, que outras relações a gente trava. Não acho que o artista está no ego, não. Eu acho que a questão essa coisa do falar para si mesmo e falar só entre a gente, não acho também que o artista está nesse lugar. São avanços estéticos, a gente precisa ver esses avanços acontecerem, né? Como ver a trajetória do Teatro Soleil, a gente precisa ver a trajetória da Oficina, né? Oficinas são espetáculos de 6 horas, o Rei da Vela tem 3 e pouco, é de uma exigência para o espectador. Então é descobrir como, e é importante que esse espetáculo de 6 horas, é importante que a gente aprenda a lidar com o tempo, é importante que a gente consiga ficar ali, né? O Rogério
Tijolo e da São Jorge, também só faz espetáculo de 4 horas, de 3 horas e pouco, porque é o tempo da experiência. Por que a gente não quer o tempo da experiência? Por que a gente vai levar o fast food para o teatro? Então, estudar em linguagem também não é abrir mão de certas coisas. Eu não tenho resposta para isso, eu acho que eu nem quero ter, eu quero estudar e estender isso, sobre o ponto de vista da comunicação, a linguagem, mas especificamente o que estabelece comunicação ali. Essa coisa de, por exemplo, Folias tem uma campanha para o morador, os moradores, a gente tem mais de 4.000 moradores com carteirinha e eles pagam mais barato que a meia e eles têm começado a frequentar, foi uma campanha que a gente fez que trouxe resultado. A gente, muitas vezes, em muitos espetáculos, a gente sempre privilegiou dar ingresso para o ensino público, para o vocacional. A gente sempre fez essa parceria muito lá atrás com o vocacional, então os estudantes do vocacional vinham para cá, também depois tinha debate. Então é retomar, porque a gente tem isso na trajetória, né? Não é um grupo, tem muitos estudantes da universidade aqui, debater, discutir, pensar isso aqui, junto. Então, não acho que a gente está tão ensimesmado, não concordo com isso. Acho que a gente sempre foi inquieto nesse lugar, sempre foi inquieto. Acho que a gente tem que descobrir mais é como potencializar, porque quando eu vejo que tem 30 mil em horas, esses caras conseguem 30 mil assinaturas para boicotar uma intelectual que ninguém nem deve fazer ideia de quem seja, é porque eles têm uma ferramenta, uma capacidade de uso da ferramenta que a gente está comendo bola, né? Então, o que é ter esses seguidores? O que é criar um debate numa ferramenta como essa? O que é mobilizar uma ação artística? Eu estava pensando em como fazer uma ação artística que você traga todo mundo do bairro para cá, e feche a rua e crie um ato, né? O que pode? É isso que eu estou interessada, essa é uma imagem. A cultura popular faz isso muito facilmente, né? Escola de coco, boi. Exato. Você junta a comunidade. Exato. É uma perspectiva interessante. Coisa, né? É uma Exato. perspectiva interessante isso de fugir dessa ideia do artista estar dentro nessa do ego, que aí a gente vai para outro lugar, né? Que a gente tá, acho que às vezes a gente cai no costume, eu falo pra caramba, né? Não, mas mas porque tem isso, a gente é um pensamento comum de, pô, a gente tá fazendo teatro pra gente mesmo. Mas quando a gente pensa dessa forma também de, não, acho que não, acho que a gente começa a ver, como você disse, o que a gente está fazendo de bom. O artista não está no ego, necessariamente só nisso. Não é só isso que acontece. E quem está também é problema, mas isso não é o mais importante. Não é Acho só que, isso. acho que o teatro de grupo, é importante, acho né? que esse movimento, o movimento de teatro de grupo sempre esteve, né? A lei de fomento, por exemplo, é uma lei de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo. Não é para os grupos de teatro, é para a cidade. O que é pensado para a cidade? Quando a gente pensa um projeto, a gente pensa para a cidade. Então, faz muito tempo que esse é o foco. Agora, a minha questão é como potencializar isso, como recuperar isso, como fazer isso frente, porque isso eles conseguiram, de 2013 para cá, efetivar, que é instaurar o ódio, que é instaurar a convicção plena de uma ideia sem abertura para discussão. Ontem eu vi a Jandira Fegali compartilhou um vídeo horrível, que é uma moçada assim, classe média, com um livro na mão, batendo num boneco, num Judas, né, num boneco comunista de vermelho. Um livro? Que livro que era? Eu nem lembro. É um desses pensadores, esses pseudo-pensadores. Era o Capital de Marx. Não, era um livro deles. É um livro deles. Eu não lembro agora que livro que é. Como diz a Márcia Tiburi fala, não existe pensador à direita, né? Então é de algum pseudo-pensador. Que eu acho maravilhoso quando a Márcia fala isso, que é verdade, né? Você pega isso, Felipe Pondé. Uma convicção escrota, excludente, né?
A gente está querendo só garantir os direitos e viramos comunistas. Você vê como eles não sabem do que se trata. Eles não sabem o que significa. Estão querendo bater em comunista sem saber do que se trata, sem fazer ideia do que se trata. Então é muito assustador, porque de repente é assim, foi assim no nazismo, foi assim em todos, né, todo o fascismo, né, no franquismo lá na Espanha. É assim, você vai instaurando ódio em meio à crise econômica, e mesmo uma crise, não entendo nada de economia, mas uma crise instaurada como essa, inventada, imposta, para justamente gerar isso, né? Silvio Santos, no encontro lá, que está sendo esse vídeo que a gente estava conversando, tem uma hora que ele fala, eu não quero nada com terreno, eu só quero porque é meu. Em nenhum momento ele consegue ouvir, porque isso não está no campo de percepção dele, e a gente não ouve o que está no nosso campo de percepção, de que o que o Zé Celso está disputando é um espaço para a cidade, é um teatro que é para a cidade, é um parque a ser construído que é para a cidade. Ele não compreende, porque a lógica dele é da propriedade. Então, o tempo todo ele aponta para o Zé Celso, mas o que? O teatro é seu? O parque é para você? Sabe assim... Dono da bola. O que é? É porque é a dimensão do empresário. É esse o campo de percepção dele. Não existe espaço público para gerar convívio, para estabelecer outro espaço de convívio e conexão entre as pessoas. Isso não interessa. Não interessa, porque interessa que as pessoas... Porque a lógica é as pessoas estão sentadas assistindo os programas dele, que alguns são muito escrotos, e que elas consumam porque o tempo todo é produto. Né? É muito louco. É muito louco. Porque quando a gente vê a lógica de quem está no poder, isso que é muito assustador. Isso que é muito assustador. Né? Eu adoro essa música do último álbum do Criolo, Meninos Mimados Não Podem Reger a Nação. Né? Imagina meninos mimados aliados às grandes empresas, a CIA, os Estados Unidos, vendendo tudo. Nós estamos assim, agora é a liquidação total, né? Que conseguiram fazer com o pré-sal, é a liquidação total. Os petróleo a preço de banana, a maior fonte de renda do nosso país não é nossa, vendido a preço de banana. Né? Olha os bancos, olha a telefonia, tudo vendido a preço de banana, nada mais é nosso, os grãos é de fora. Né? E aí o que eles difundem? Eles difundem a ignorância. Né? Você pega a bancada evangélica, não estou falando do aspecto religioso, não estou desrespeitando a fé das pessoas, estou falando do ponto de vista claro da estratégia da bancada evangélica. Eles avançam construindo grandes templos, agregando muita gente, e eles conduzem essas pessoas a votarem. Espaços de encontros, né? Exato. E um espetáculo ruim, apostando na carência e no pavor da miséria, né? Gerando um estado de louvor que é o êxtase, punindo, porque todo mundo lá se pune, porque a sexualidade né, o sexo é um problema, trepar é um problema, né, é um pecado. Então eles geram autoestima, porque eles trabalham muito com isso. Eles alimentam a autoestima, a pessoa começa a se sentir melhor, começa a se sentir fazendo parte daquela igreja e, portanto, conectada com Deus, com a ideia de Deus. Eles agregam e depois eles começam a avançar politicamente. Eles começam a ocupar cargos políticos de alta importância. De alta importância. Só que é muito grave o que eles estão fazendo. É muito sério o que eles estão fazendo. Porque por conta de 2 trabalhos eu fui em todas essas igrejas. Todas elas. Todas elas. E eles disseminam a ignorância. Você não pode ler literatura, a não ser que seja uma literatura bíblica. Você não pode ouvir música do mundo.
Tem que ser a música. Isso é difundir, isso é um projeto claro de difundir a ignorância. De colocá-los todos na condição de poder em relação ao outro que não é filho de Deus como ele é. Eles imperam na ignorância e na intolerância. Então eles são criminosos. Eu não estou falando das pessoas que estão lá na sua maior honestidade de fé. Mas eles não têm piedade. Aliás, nada tem piedade. Aliás, nada. Não estão preocupados nem com a barbárie, nem o que pode. Aliás, foda-se o ser humano. Isso é a real, que faz tempo que a gente está vivendo, que é. Se tem uma coisa que se foda, é o ser humano. Né? Mas é muito sério, assim, difundir a ignorância é uma estratégia muito cruel e muito eficaz. Assim, muito eficaz. E é o que a gente está vendo. Você entra na página do MST, que é uma página que eu curto, e ela aparece sempre pra mim. Eu não tenho vontade de debater. É porque, tá vendo, a coisa da linguagem. Eu não sei como é possível debater. Eu não sei debater por WhatsApp. Não sei debater no Facebook. Sei presencialmente, mas não existe presencialmente hoje, praticamente, né? Mas é um absurdo que as pessoas desejam para o MST. É um lugar tão sério. É um lugar de um trabalho tão sério, de uma importância, porque cada vez mais a gente está comendo lixo. É um lugar que é um contraponto possível a nossa base alimentícia, sabe? Eles dizimam, são pessoas que estão lá na sua casa e que acham que porque ela comprou uma merda de um apartamentinho que deve ser do tamanho de um elevador e ela paga em dia, ela é muito melhor, e esses baderneiros que querem roubar a propriedade do outro. Não, a gente está falando de gente que tem territórios parados, estacionados, improdutivos. Está falando de reforma agrária, é um negócio muito sério. Está em votação a liberação do trabalho, né, uma flexibilizada no trabalho escravo. Isso vai cair sobre quem? Sobre a agricultura, que é onde já se apanha muito. Já acontece, já. Então, o que favorece esse tipo de desgovernança? Gente que apoia. Mas por quê? Porque é uma difusão da ignorância. Falando isso porque isso é debate que eu tenho com a minha mãe. Porque onde ela mora tem um assentamento, não tão perto, mas tem um assentamento. Eu quase peguei ela pelo braço e falei, nós vamos lá conhecer, você vai ver o que é. Aliás, você vai ver o nível de debate daquelas pessoas. Você vai ver o quanto o MST é um lugar de produção de pensamento e como é sério o trabalho deles. E como o pai, como vocês trabalham para pôr porcaria dentro de casa. E a gente cada vez mais paga pela porcaria, pelo lixo. Que a gente come lixo. A gente come resto, a gente come tudo intoxicado. Por isso, né, a criação de tantas doenças, em todos os níveis. Né? Então essa difusão da ignorância. Então acho que a gente, sei lá, não sei que caminho que é, mas como que a gente estabelece comunicação? Porque, de fato, as ferramentas estão aí, mas o ódio está muito disseminado, assim. Você entra nessas páginas e você vê, assim, as coisas mais absurdas. Você fala, como que a pessoa está sentada em casa e escreve uma coisa tão absurda? Né? Às vezes eu vejo até a fotinha, assim, pequenininha que aparece. Vejo o cara com a filha pequena, abraçado, escrevendo, quer esquartejar o MST. Pode continuar, gente. Então, uma violência. Minha gente, é a barbárie. Assim, acho que ele pode terminar e tomar um café e pensar se fala mais. Mas eu acho que é a barbárie que está aí, que sempre esteve, que se amplia, que ganha convicção pela difusão total e absoluta da ignorância, que a gente vai ter que resistir, ter inteligência, bom humor, prazer, tesão, né? Tesão de viver, tesão de estar aqui e achar caminhos. Faço ideia quais caminhos, mas é achar caminhos. Achar caminhos possíveis.
né? Eu acho muito difícil, assim, às vezes eu me vejo dando aula, e eu adoro dar aula, eu adoro as turmas, são pessoas muito interessantes, mas às vezes eu olho e falo, será que vai ter teatro para essa moçada trabalhar? Será que essa formação aqui vai desembocar só em evento? Porque parece que tudo vai virar um grande evento. É o prazer do evento, postar foto pro evento. Né? Eu assisto alguns musicais desses que vêm enlatado, né? Copiado. Outros não. E aí eu assisto porque eu ganho ingresso e porque eu gosto de saber o que é esse evento que atrai tanta gente. Às vezes eu tô assistindo, eu tive experiência em 2, assim, que eu tava assistindo, lotado. E aquelas lotações, assim, de 600, 700 mil pessoas. E você vê que a pessoa tá no celular, ela não tá assistindo, ela não se envolveu com aquilo não atravessou em nada, até porque é chatésimo mesmo, alguns, assim, chatos mesmo, assisti 2 insuportáveis. Mas o que vale é a selfie. Então ela fica ali 2 horas pela selfie, porque é produto, esse prazer do produto, né? O nosso afeto, a gente vai falar disso muito melhor, mas o nosso afeto está tudo ligado à noção de produto, daquilo que eu consumo, o valor daquilo que eu consumo, que vai desde o carro, o tênis, até a pessoa que eu amo, né? Se é um bom produto, né? Tá tudo, todos os nossos afetos estão muito, muito ligados à noção de consumo, assim. Então, se tem alguma resistência também é manter nossa sanidade e a nossa desintoxicação, sabe? Como que a gente se desintoxica disso, sem ser um julgador do outro também, né? Eu ando numa fase que eu falei, eu quero conversar com os meio coxinhas, quero conviver bastante com os meio coxinhas. Os coxinhas convictos, perigosos, que querem te dar um soco, não. Eu acho mais difícil e eu vou levar a porrada, eu sei. Porque eu já quase apanhei de motorista de Uber. Quase apanhei mesmo. Discutindo. Chegou uma hora que ele não queria mais discutir, eu estava conversando tranquilamente, só que eu fui quebrando as teses dele. Chegou uma hora que ele falou, tá de fiar a mão. Você é muito chata. Eu falei, mas eu tô conversando uma boa. Só tô mostrando um outro ponto. Aí ele, vai se fuder, não sei o que, sai daí. Né, assim, porque irrita, porque quer ter fundamentalismo, né? Quer ter a convicção e detonar o mundo a partir da convicção. Aí não tem debate. Mas acho que os meio coxinha tá assim, vamos discutir, trazer, sabe? A gente tem que sair do lugar do julgador para um lado para o outro, assim, sabe? Tem que estabelecer outros contatos mesmo. Acho que é isso. Tá ótimo, super. Tomar um café. Vamos. Vamos mostrar o café do Fluminense para você. Ai, tá bagunçado. Que isso, gente? Mas Tá por que tem que ser bagunçado, organizado? Não tem espetáculo hoje. Não, Isso para mesmo. receber o público. Para receber o Assim, a gente público. ajuda, inclusive.